Olá pessoal, Breno Lucano, do blog de filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero discutir um pouco com vocês uma leitura que nós podemos fazer do estoicismo a partir de Byung-Chul Han. Antes de nós prosseguirmos, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Assim vocês estarão sempre sabendo das nossas atualizações. E nós estamos sempre atualizando o canal. Estou sempre colocando material novo, discussões novas, reflexões novas, para que nós possamos pensar e repensar o mundo, especialmente o estoicismo. Byung-Chul Han, vocês devem conhecer aquele filósofo germano-coreano, de formação germânica. Ele propõe uma espécie de superação de Foucault. Foucault, aquele autor que nós conhecemos, caracterizado pela disciplina dos corpos, caracterizado por uma espécie de controle dos corpos, de modo que eles possam ser aderidos ao sistema de produção, ao sistema capitalista. Muito bem. Talvez isso tenha sido verdadeiro só que na época de Foucault. O que Chul Han vai falar atualmente é uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais atrelada à nossa sociedade, que não é a mesma sociedade de Foucault. Não é mais uma sociedade industrializada, onde as pessoas estão inseridas em mecanismos sociais de controle. A própria industrialização no Brasil, por exemplo, veio decrescendo dos anos 70 para cá. Então, talvez não tenha mais sentido falarmos em controle. Mas, na perspectiva de Chul Han, nós estamos mais inseridos numa sociedade caracterizada pelo desempenho. Daí a alusão que ele faz no seu famoso livro Sociedade do Cansaço. E, de fato, desempenho. Vocês já pararam para pensar em todas as atribuições que nós temos que fazer na sociedade atual? Que a sociedade atual nos obriga. Então, se você está empregado, se você tiver a sorte de estar empregado, especialmente nessa pandemia, numa grande organização, você não tem que saber fazer apenas a sua atribuição, mas é necessário que você faça a sua atribuição e mais outras variadas atribuições. Se você é um engenheiro, é necessário que você saiba, mecânico, por exemplo, engenharia mecânica, é necessário também que você saiba o mínimo de TI. É necessário que você saiba, talvez, dependendo da função, algo de DP, talvez, dependendo da função que você exerça. Se você é um enfermeiro como eu, é necessário que você saiba enfermagem, mas não apenas enfermagem. Existem pós-graduações, especializações, por exemplo, na área de administração. Então é necessário que você saiba a área da enfermagem atrelada à área de administração, ou atrelada a outras áreas quaisquer. Porque uma especialização atualmente já não basta. É necessário que você seja multifuncional, que você seja uma multilaser, que você não apenas mande uma informação para a impressora e ela imprima. É necessário que ela também escaneie, é necessário que ela xeroque, é necessário que ela faça 1001 coisas. Se nós falarmos diante da perspectiva da mulher, isso ainda piora, porque você tem a questão do trabalho propriamente dito. Então é necessário que você exerça 1001 funções dentro de uma organização. E chega em casa, você ainda tem que fazer os atributos específicos do papel social da mulher. Cuide dos filhos, faça o jantar, coloque a roupa para lavar e por aí vai.
Então, quando se aplica especificamente à mulher, parece que esse problema piora. Muito bem, essa é realmente a perspectiva, é a fotografia que nós temos, do meu ponto de vista, correto, uma fotografia correta, que Byung-Chul Han faz da sociedade atual, que é uma sociedade de desempenho. Daí decorre as consequências dessa sociedade que está ligada no 220. Ela passou do 110, atingiu o 220. Você tem que ficar correndo o dia inteiro, todos os dias. 1001 reuniões, 1001 tipos de afazeres. No seu trabalho você tem que fazer essa atividade, aquela outra, responder e-mail, atingir metas, estar disposto para reuniões e por aí vai. Quais são as consequências disso? Quando nós estudamos, por exemplo, uma área lá da saúde que é a epidemiologia, nós vemos que, e isso é bem interessante, nos países mais pobres, a epidemiologia é retratada diante de doenças infectoparasitárias. Então, daí, por exemplo, você vai encontrar casos de cólera, você vai encontrar casos de dengue, você vai encontrar casos de tuberculose. Por outro lado, em países mais desenvolvidos, onde essas situações estão mais... as condições de saneamento básico já são sanadas, você não vai encontrar essas doenças tipicamente de países pobres. Mas você vai encontrar outros tipos de doenças que estão vinculados com o crescimento econômico. Que doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes, estresse, síndrome de Burnout. Existe alguma coisa mais louca do que essa? São doenças relacionadas ao desempenho narrado por Byung-Chul Han. São doenças vinculadas a, por exemplo, esforço repetitivo. O dia inteiro no computador, o que você vai desenvolver? Tendinite. O que você vai desenvolver? Déficit na visão, uso de óculos. O que você vai desenvolver? Tensão, estresse, e daí toda sorte de doenças decorrentes, né? Gastrite. Por que não pensar, por exemplo, também num tipo de estafa? A síndrome de Burnout, por exemplo, é bem caracterizado disso. Se relaciona muito com isso. Com essa sensação de esgotamento, sempre muito perene, com essa sensação de cansaço. Você pode não fazer nada, mas você está sempre cansado, porque você está sempre ligado 220, então você está sempre correndo, está sempre ansioso, está sempre fazendo coisas, o seu pensamento nunca para. Você está deitado na cama para dormir, mas você está sempre pensando em alguma coisa. A sua mente está sempre vinculada nas atividades, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois da manhã. Amanhã eu tenho uma reunião, amanhã eu tenho que bater meta. E fora a preocupação sempre presente também do desemprego. Eu não bati a meta, e agora como é que vai ser? Então essas são sempre preocupações inerentes a uma sociedade que está sendo encaminhada para o seu esgotamento. É claro que as sociedades antigas tinham as suas preocupações específicas, a sociedade medieval também tinha as suas preocupações específicas, a sociedade moderna também, e agora a sociedade pós-contemporânea. E são preocupações que nós temos que vencer. São preocupações inerentes ao neoliberalismo que nós temos que vencer. Ou eles vencem a gente. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, no estoicismo. Evidentemente, você pode pensar em várias outras soluções, mas uma leitura que nós podemos fazer é sobre o estoicismo, por exemplo.
É claro que as preocupações, por exemplo, com relação à sociedade antiga, da onde eclodiu o estoicismo, a ansiedade que eles viviam era causada por outras coisas que não as nossas. As causas da ansiedade nossas são completamente diferentes das causas de ansiedade deles. Aquilo que eles chamavam de ansiedade não é a mesma coisa daquilo que nós chamamos hoje de ansiedade. Porque a sociedade é completamente diferente. Eles não tinham que dar respostas sociais para aquilo que nós damos hoje. As preocupações deles, dos antigos, era fundamentalmente vinculada aos deuses. Uma sociedade religiosa, onde os deuses estavam sempre se articulando com os homens, manipulando os homens, numa sociedade em que os deuses, inclusive, se casavam com os homens e tinham filhos com os homens, Homero é um grande exemplo, onde as guerras eram produzidas pelos deuses, a guerra de Troia foi produzida pelos deuses. Então você vê uma sociedade que está muito mais vinculada com uma ansiedade produzida pela articulação dos deuses, e se os deuses uma vez caem, se eles são questionados, que tipo de sociedade que eles vão ter? Ficava essa lacuna, da onde gerava o estresse, da onde gerava a ansiedade, da onde gerava todo tipo de insegurança que os antigos tinham que pensar. Se a polis estava ruindo, se Alexandre estava dominando todas as polis e formando um tipo de conglomerado, talvez aquilo que a gente vai chamar hoje de globalismo, que tipo de sociedade é essa que se forma? E essa era uma resposta que as filosofias helenistas tinham que dar vazão e tinham que dar respostas àquelas pessoas. A sociedade de hoje é muito diferente, porque nós estamos vinculados com essa produtividade incessante que o neoliberalismo nos obriga a ter. Então vocês vejam que é uma preocupação muito diferente. Mas mesmo assim, sendo uma sociedade diferente, o estoicismo, de uma certa forma, ele pode também nos dar algumas respostas. Que tipo de respostas você pode pensar, por exemplo? Se você pensar no tipo de psicologia moral que eles pensavam na época, talvez isso nos dê algumas respostas. Porque o estoicismo, e não só o estoicismo, ele vai falar muito em termos de controle, de autodomínio. Muito mais preocupado do que afastar as paixões, e o estoicismo não fala isso, não fala em afastar as paixões, ele fala, na verdade, em autodomínio, você controlar as paixões, até porque nem todas as paixões devem ser evitadas. E esse é um erro comum que nós vemos por aí, nesses canais por aí. Nem todas as paixões devem ser evitadas, porque existem as paixões de boas, existe aquela terminologia estoica que eles vão chamar de eupatia, as boas paixões. O sábio pode ter, por exemplo, o desejo de ter um bom amigo. E essa é uma boa paixão. Mas o problema é quando essas paixões ou esses desejos, o pensamento, ele começa a sair do controle. E esse que é o grande problema. É quando você dorme numa cama, por exemplo, e você começa a pensar que tudo aquilo que você tem que fazer no dia seguinte. Quando você começa a pensar, por exemplo, que você tem que ficar batendo meta, isso se torna uma obsessão na sua vida. Quando você começa, por exemplo, a querer, novamente, né, ter um amigo, né? Sêneca, né? Sêneca vai falar isso numa carta. Mas isso se torna uma obsessão. Porque inconscientemente, escondido aí por trás da vontade de ter um amigo, pode ser que exista aí algum desejo irracional por afeto. Pode ser que exista aí algum desejo irracional por afeição. E aí não é só uma questão de ter amigo ou não ter amigo, mas esse desejo que está
aí por trás, inconsciente, que está impelindo você e que está fazendo com que você perca o controle das coisas. Daí, aquelas associações que nós temos atualmente de mulheres que amam demais, ou de alcoólicos anônimos, e por aí vai, viciados em sexo, compulsivos por sexo, e por aí vai. É sempre a questão do perder o controle. Isso é que toca o estoicismo. Muito mais do que você simplesmente afastar as paixões, que não é essa realmente a questão, mas é você saber usar dos desejos de tal modo que você possa usá-los e não eles usar você. Então isso pode fazer sentido quando nós começamos a pensar numa sociedade de Byung-Chul Han, numa sociedade que, na verdade, está muito mais preocupada em fazer com que você corra de lá para cá a todo momento, e você pode correr, né? Mas é necessário que você não perca o controle disso. É necessário que você saiba o momento exato de parar. Que você durma numa cama e consiga dormir. Que você deite numa cama e consiga dormir. Que você consiga tirar um tempo para você. O famoso ócio dos estoicos, né? O otium em latim. Aquele momento em que você, utilizando novamente a terminologia estoica, você se utiliza do oikeiosis, da apropriação de si. Porque o grande problema dessa codificação que Byung-Chul Han faz é justamente a perda de si. A perda de você. Então você começa a pensar, quem é Breno? Breno é aquele enfermeiro que trabalha nisso ou naquilo? Ou eu sou o Tomé que trabalha nisso ou naquilo? Não. Você também trabalha nisso e naquilo, mas você é muito mais além daquilo. Você está inserido numa codificação realmente capitalista, neoliberal, anarquizante, especialmente com o Bolsonaro, mas para além disso, é necessário que você pense os limites sem os quais você será, na verdade, muito mais uma marionete e muito mais, na verdade, você não alcançará aquilo que os gregos chamavam de excelência. A excelência do sábio. Qual é a excelência do sábio estoico? É fazer com que você consiga viver, se manipular, andar entre os homens de uma forma genuína, de uma forma que você não perca nunca o controle e que você consiga, na verdade, muito mais se utilizar das coisas sem que as coisas utilizem você. Evidentemente, Aristipo não é um estoico, é um cirenaico, mas eu gosto muito daquela citação que ele fala lá em Diógenes Laércio. Eu utilizo de Laís, mas Laís não me utiliza. Eu fico por aqui na reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo à vontade. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.